Bom dia! O Band Mulher já está no ar, trazendo informação, saúde, bem-estar e convidados que fazem a diferença no seu sábado de manhã. O Band Mulher tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E se tem forma melhor de abrir o Band Mulher, eu desconheço, tá? Comigo aqui, esse convidado especialíssimo, que é Wolf Maia, dispensa qualquer apresentação. Mas mesmo assim, a gente sempre tem que dizer que ele é ator, que ele é diretor. Tá em Porto Alegre, inclusive, porque vai ter aqui um workshop, né? Para os interessados, e como tem interessado nessa área, né, Wolf? Eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com você, com Seja bem-vindo. Feliz de estar em Porto Alegre, uma cidade que eu gosto tanto. E eu tenho tantas referências de bons atores em Porto Alegre. Já trabalhei com alguns, vocês conhecem, famosos pelo Brasil. E tem muitos alunos também que vão de Porto Alegre para o Rio ou para São Paulo. Eu tenho escola no Rio e em São Paulo. E é um exemplo de bons atores. Além de belos, porque são pessoas lindas que você sabe que a gente tem aqui. Mas são sensíveis, são inteligentes e são bastante aplicados. Quando querem uma coisa... Quando o gaúcho, quando quer de verdade, ninguém tira. Isso é importante, né, Wolf? Também nessa carreira. A pessoa querer muito e saber que ela tem que batalhar e que ela tem que aprender. Porque é operosa, né? A gente vê a fantasia, a gente vê o depois. É linda, glamurosa, charmosa. Você vê no ar aquela pessoa que você adora, aquele ator lindo, aquela atriz linda, mas não sabe o que aquele rapaz ou aquela moça fazem para chegar lá ou para aprender. É uma profissão em ação o tempo inteiro, você não é um ator só de teatro, você tem que saber televisão, você tem que saber cinema, muda formatos, agora tem um iPhone, você já faz até projetos para pequena tela, você aprende a se dirigir, aprende a dirigir, a produzir, a fazer arte. É muito curioso, é uma profissão em grande expansão, por isso que faz tanto sucesso entre os jovens. Eu estava até conversando aqui com ele antes sobre essa questão do ser completo, né? O Wolf, em alguns trabalhos foi só diretor, outros foi só ator, e em alguns trabalhos deu coincidência de estar nas duas pontas, né? Verdade, Quer dizer, como é que é o diretor que decide isso? É o roteiro que já traz aquele personagem que tem a ver? Eu acho curioso, porque eu acho que o meu foco sempre foi dirigir, porque eu era um ator que estava ligado em tudo em volta. Então, quando eu fiz um estágio, depois de algum tempo como ator, eu vim para Nova York, fui para Nova York, na NBC, Network TV, e fiz um estágio a convite da Globo. Foi o Boni que fez isso com alguns jovens diretores de teatro. E lá aprendi, não sabia nada de televisão, de cinema. Foi ali que eu aprendi. Quando voltei, comecei. Primeira novela foi Barriga de Aluguel, já foi um sucesso. E que tu trabalhaste como ator? Eu fiz como ator, com a Glória, e já era uma novela que foi sucesso. Então, muitas delas eu mesclei, até para estar mais perto da história, eu até anotei atores. Aqui, porque anotei algumas, né? Pouquinhas, as mais assim. Mulheres de Areia, Barriga de Aluguel, Senhora do Destino, Amor à Vida. Essas tu fizeste como ator, né? Foi como ator. Agora, A Viagem, que aliás está novamente aí em reprise, foi uma novela que tu dirigiste. Um dos maiores sucessos de todos os tempos. Não dava tempo de ser ator. A novela me deu muito trabalho. Porque a novela entrou sem ser esperada. Ela não era programada. Mas imagina se fosse, então. Tinha um horário que faliu a novela que ia entrar. Eu acho que era, eu não me lembro qual, uma novela das 7. Tanto que ela entrou no horário das 7. Ela não foi para o horário das 8, né? Ela era uma novela com todo o estigma, o tamanho de uma novela das 8, mas era um horário mais de comédia. O horário das 7 sempre foi um horário tradicionalmente de comédia. Mas a gente fez aquilo e foi muito rápido, eu tive de botar em 25 dias. Eu só consegui fazer porque o evento grande da novela era depois, no Cabelo 40. Aí eu entrava com o céu e com o inferno. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tem, né? Nessa novela não tem o episódio maior. Ela é toda, do início ao fim. Ela é interessante. É uma novela que prende, uma novela que conquista. E ela foi feita de uma forma talvez inteligente, não só por mim, por todos que participaram, porque ela não era doutrinária. A novela não era uma novela religiosa. Era uma novela de uma trama de família, de uma tragédia de família. E a partir daí, a questão da doutrina doutrina espírita entrou quando você foi avaliar para onde vai o desencarnado que morre. E aí a novela fez uma nova passagem de tempo.
Todo mundo faz passagem de tempo pro passado, pro futuro. Sim. Mas ninguém faz passagem de tempo depois da morte. A novela fez Uma esse nova truque. encarnação, não. É uma nova Isso encarnação, não. era uma passagem de tempo. E aí, passou o tempo para nova encarnação? Passou. Passou e isso confortou muito quem tinha perdido alguém na vida. Todos nós perdemos Esse alguém. assunto eu acho que também, claro, alguém que atraiu... amamos, e aí você entendia melhor que esse alguém podia estar em planos melhores, podia estar mais pacificado, podia estar mais feliz, e aí confortou muito a família brasileira. Acho que é por isso que essa novela até hoje faz sucesso. Agora quero voltar um pouquinho para o workshop, e hoje, acredito eu, porque tu como eu acompanhou lá o início dos atores, o estudo, as pessoas estudavam muito, quer dizer, faziam teatro, faziam... Hoje a gente tem a história da rede social e dos influenciadores digitais e dessas pessoas que são celebridades instantâneas, né? Como é que é isso? Quer dizer, essas pessoas, tu tens ligação diretamente nos workshops? Eles também querem fazer? Não, e acho completamente normal, porque é o self-celebrity, né? Você é celebridade pelo que você é. Você é uma pessoa celebridade. O ator não. O ator são milhões de pessoas que eles reproduzem, que eles fazem, que você é uma celebridade que produz os outros. É totalmente diferente de alguém que se produz. Vende a roupa, vende a cara, vende a maquiagem. Enfim, mas eles precisam normal. Para atuar. Na verdade, eles precisam de ter uma personalidade comunicativa. Uma personalidade comunicativa. Uma personalidade comunicativa é um personagem. Então você adora aquela menina que vende shampoo, ela é uma personagem. Agora ela fará aquela nordestina que nunca botou um shampoo na vida, que veio num pau de arara para... Aí é atriz. Aí é um problema. Aí é atriz. Mas então, ela precisa fazer o quê? Um curso, ela precisa estudar. Estudar, praticar. O ator é uma profissão que não para de estudar para praticar. Acredito que o médico deva fazer isso também, porque a medicina é tão ágil, tão dinâmica, que você tem que saber tudo o que acontece. No ator é isso. Hoje ele está fazendo isso, ele está estudando dança, ele canta, depois ele faz um musical onde ele precisa fazer determinadas coisas, ele vai para a televisão, aí vai para a tela enorme, aí filma fora do Brasil, tem que estudar inglês, tem que falar inglês naturalmente. Enfim, você é uma profissão muito viva, e eu tenho 800 alunos em São Paulo e 500 quase no Rio de Janeiro. É muita gente em torno da minha escola de atores Wolf Maia. E ela é uma escola que prepara o profissional. Então por isso que eu estou trazendo esse circo para Porto Alegre. Eu tenho estúdio, tenho câmeras, tenho ilha de edição, pós-produção, a gente faz tudo como se fosse uma televisão, um cinema profissional, só para praticar. Quer dizer, uma conversa com a pessoa. Direto tu vai olhar o que ela fez e vai dizer, olha, fulana, é assim, 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 vamos trabalhar aqui dentro de um estúdio como esse, que tem todo o recurso, e ali tem a necessidade da concentração, da imaginação, da escola de teatro. Então, preparar um ator para ampliá-lo a nível de comunicação, para qualquer forma de comunicação da nossa época. Agora tem um iPhone que é maravilhoso. Você pode contar uma história do seu iPhone. Você está lá onde você estiver, pega até algum engraçado. Tem uma tia engraçada, uma avó, uma pessoa na rua. Filma ela, mostra ela, conta um pedaço dela para o mundo. Você está fazendo o seu primeiro filme de 2 minutos, 5 minutos. Sim. Todo mundo pode ser um cineasta, todo mundo pode ser um artista. Mas existe, a gente sabe agora que existe estuda. Existe uma qualidade. Se você tem esse ímpeto, vai lá e aí aprende. Existe uma qualidade, é isso que eu ia dizer. E outra coisa, eu até te perguntei sobre isso, a pessoa que quer fazer o workshop, mas eu não, na verdade, não queria ser ator, eu queria ser diretor, mas isso vem com o tempo? O diretor é, na verdade, uma visão mais ampliada de tudo. Eu acho que, no meu caso, eu posso citar a mim, eu sempre fui ator e queria mais do que atuar. Então, eu sempre fui ligado em tudo. Quando tive a oportunidade de estudar ou conviver com bons diretores, que eu não tinha escola de direção, eu fui além. E depois fui estudar tela nos Estados Unidos e aí estou partindo para ensinar isso na minha escola. E isso é muito importante. Praticar é importante. Vocês não podem parar. E tem muita gente importante que você pode aprender, desde o grupo de teatro na sua escola, a uma parceira que você exercita. O focar isso para a tua vida, que sua vida vai ampliar e vai te dar de volta. E vir para Porto Alegre é uma ideia de trazer um núcleo que está muito sedimentado no Rio e São Paulo, trazer para cá. Então a gente está vindo com esse circo eletrônico, com estúdio, com tudo, para encontrar. Não posso fazer isso com quem não tem alguma experiência. Tá, e as pessoas ainda podem se inscrever? Podem. Quando é que acontece exatamente? Faz o convite já para esse povo Eu tenho uma informação da minha escola de atores Wolf Maia, no site da minha escola de atores Wolf Maia. Só acessar, então. Só acessar, você se inscreve. Tá. A gente já tem a temporada que vamos fazer no Teatro Zé Adão. Zé Adão Barbosa, nosso querido Zé Adão Barbosa. Fui lá ver hoje, vou fazer um estúdio dentro do Teatro Zé Adão, vai ficar bonito.
porque a gente começa lá, dia 1º de agosto, mas as inscrições têm que ser feitas antes disso, Claro. porque tem uma seleção. Sim. Você, ao se inscrever, você vai mandar no seu vídeo, um vídeo para mim, no seu iPhone, em qualquer lugar. Você manda um vídeo falando comigo, dizendo quem você é. Eu preciso avaliar quem você é, porque tem uma seleção muito difícil, muito grande. Tem muita gente competindo. Você faz um reality show, hein? E é, na verdade, muito importante para quem é profissional. Eu priorizo quem já tem alguma experiência, quem já fez algum filme, quem já fez figuração, que seja. O teatro, muita gente do teatro não conhece o audiovisual, gente. É o mundo, vocês têm que vir para cá aprender a fazer cinema e televisão, porque se você vai, senão vai ficar defasado da sua época, com né? certeza. É, mas esse é só o primeiro, depois tu vai voltar, né? Não Também. sei se, não, eu estou fazendo, já fiz Centro-Oeste, faço aqui, faço Outubro Salvador, Recife e Maceió, e devo em janeiro, depois que passar o frio, se bem que lá não é frio, devo fazer Miami e Portugal, Gente, em Lisboa. que maravilhoso É. isso. Mas o homem tá virando o mundo. Wolf, quero te agradecer demais, tá? Obrigado, A presença querido. aqui, volte sempre, a casa é Obrigado. tua. E um sucesso, não preciso dizer que vai ser, com certeza absoluta, Tomara esse que workshop. sim, depende de vocês, desse povo querido, Com criativo, certeza. talentoso Obrigada. de Porto Alegre. Obrigada, Um beijo. viu? Bom, hoje o jornalista Adriano Sescani fala no Limonada Zen sobre como praticar o desapego. Às vezes é preciso deixar cair, soltar memórias, planos, objetos, pessoas. Não porque eles foram ruins, mas porque eles não cabem mais em quem nos tornamos. Hoje vamos aprender a praticar o desapego e abrir espaço para o novo. E para nossa saúde mental, por que é tão importante desapegar? É importante desapegar porque a vida em si ela é dinâmica. Nada na vida é eterno. Tudo está em movimento o tempo todo. Os relacionamentos, as amizades, os vínculos, eles são transitórios. Todos nós, ou você continua convivendo com os colegas lá do primeiro ano do ensino fundamental. Provavelmente não, talvez você tenha contato com um ou outro, mas é raro, porque os seus objetivos vão mudando e a sua realidade, de uma forma dinâmica, vai mudando. Então, entender que esses vínculos, eles são dinâmicos, mas eles não são finitos em si, não quer dizer que a pessoa não tenha mais afeto por você ou que aquela situação, aquele lugar não seja mais importante. Significa apenas que você está evoluindo, transitando, se desenvolvendo e vivendo novas experiências. A gente aprendeu no episódio anterior os tipos de apego. Mas como a gente começa a se desapegar deles? Por onde? Excelente pergunta. Aprendendo a amar-se, a descobrir aquilo que te traz prazer, para que você não dependa tanto da validação do outro, no caso do apego ansioso, ou não fique tão temeroso da perda como o apego evitativo, né? Que já não se aproxima tanto pelo medo de perder. Então, uma das orientações, das dicas que eu dou é descubra aquilo que te traz alegria. Hobbies, tem atividades, grupos de amigos. Então, pratique um esporte, natação, academia, para que você tenha uma rotina independente daquela pessoa. Se for um parceiro amoroso ou independente daquele amigo estar disponível ou não para sair com você, para conversar, tenha esses espaços que são, na verdade, uma rede de apoio, uma rede de suporte emocional. Desapego tem a ver com desistir? Ou são coisas diferentes? Adriano, essa pergunta ela me remete, sabe o quê? À finitude da vida. Me recorda os idosos que já estão num momento onde muitas vezes tiveram perdas de entes queridos, ou os filhos cresceram, casaram, seguiram a sua vida e não estão mais ali tão disponíveis. Então, muitas vezes essas pessoas podem parecer desapegadas, mas na verdade realmente tem ali esse medo da finitude, o medo da morte, o medo do que está por vir. Então, muitas vezes pode parecer como uma desistência.
Então as pessoas acham, está desapegando. Não é desapego, é realmente ali um momento de repensar a vida e muitas vezes tem ali um viés de depressão também. Tem o fator contrário também, né? Quando a pessoa ela não consegue se desapegar daquilo que ela tem, ou por medo de que vai esquecer. Isso faz sentido? Faz total sentido. Aí foi um tiro certeiro, Adriano, porque é uma forma de parar o tempo. Quando na maturidade as pessoas tendem a se apegar a objetos, a móveis, a pessoas, muitas vezes querem a presença, exigem até mais a presença dos familiares, porque é uma forma de parar o tempo e viver tudo aquilo que ela considera que foi precioso ao longo da vida. Mas é bom para elas também aprender a se desapegar disso. Pode ser um sopro de vida, digamos assim. Digamos que esperança. A pessoa guarde, consiga compreender, por isso que é importante o autoconhecimento, que aqueles momentos preciosos vividos, seja na companhia de outras pessoas, seja no espaço, numa casa ou com objetos, aquilo sempre vai estar vivo aqui no coração e na memória. Então não é porque você se desfaz de um imóvel, porque é necessário uma mudança, ou você se desfaz de um objeto, que aquela memória, aquela vivência feliz vai desaparecer. Então é importante recordar que sempre o que é valoroso foi a experiência. E a experiência, ela não é material, ela é emocional. Muito legal esse assunto. E agora, estamos na hora do Espaço Estilo Simoneto, já com a minha convidada de hoje, que é a arquiteta, a Camila Chalon. Tudo bom, Camila? Tudo bom. Esteja à vontade aqui. E a gente tem trazido, sempre fala aqui, né, com muitos arquitetos, enfim. A Camila atende, assim como famílias, também empresas, empresários, enfim. A gente fica curioso para saber se o atendimento é o mesmo, né? Porque o que diferencia o teu olhar na hora de fazer uma residência, né? E de fazer, por exemplo, um escritório, uma empresa? Hoje, os processos dentro do escritório são os mesmos, independente se é uma empresa, se é uma clínica ou se é uma família. Porém, a jornada do cliente, ela é única, né? Cada cliente é um universo. Então, a gente trabalha a jornada do cliente de forma individual, né? E cada cliente demanda diferente da gente. Então, tem clientes que eles precisam de mais atenção, famílias, né, precisam de mais atenção, o empresário, ele precisa de mais velocidade. Então, é aí que a gente vai mudando a jornada deles. Bom, tu também é mentora, né, professora de outros arquitetos. E qual é, assim, a maior oportunidade que o arquiteto tem, na verdade, de vender o trabalho dele? É a gente vendo o trabalho pronto? Na verdade, é isso. Como é que tu explica para esses arquitetos, para eles venderem, né, os serviços deles? Hoje eu acredito que uma ótima oportunidade do arquiteto é ele se mostrar um pouco além da técnica. O arquiteto, ele é criado, né, dentro da faculdade para ser um solucionador de projetos. Então, ele sempre está entregando, mas hoje ele pode trabalhar mais como estrategista. Então, ajudar o cliente realmente, além daquela solução de projeto, ele conseguir trazer mais clientes, então, para esse empresário, ou trazer mais pacientes para a clínica, ou melhorar o dia a dia, né, da mãe que tem vários filhos e precisa, né, de uma casa mais funcional. Então, ele ir um pouquinho além. Isso é uma ótima oportunidade hoje, para se mostrar no mercado diferente dos outros, né? A gente até tá vendo algumas imagens ali, ó, que eu acho que tu pediste, né? Sim, é uma clínica. Ah, legal, que linda, né? E outra, dá um outro, como é que a gente vai dizer, uma outra vibe, né? Vamos dizer assim, a pessoa entrar numa clínica e enxergar isso, né? Essa é uma clínica de fertilização e a gente teve essa conexão de estratégia com os médicos, que era trazer os pacientes e que eles se sentissem acolhidos, porque esse momento com eles é um momento muito longo. Então não é uma jornada de ir uma vez no médico, né? Então às vezes fica um ano com um casal, então teria que ser um lugar que acolhesse, que eles se sentissem bem. Então aí foi realmente esse posicionamento de estrategista dos clientes. Um acolhimento é muito importante, né? Essa coisa do aconchego mesmo, né? Tu vens de uma história de superação,
que eu estou sabendo. E hoje é uma profissional super consolidada e tal. E o que te moveu a continuar nesse caminho? Tu sempre gostou dessa área? Tu passou a gostar mais ainda? E com esse momento que tu teve de superação, isso te impulsionou ainda mais? Sim, eu entrei na faculdade e realmente eu vi que a arquitetura me traria muitas outras espaços, pessoas e ambientes que eu não poderia, né, ter tido a oportunidade se não fosse arquiteta. Então, hoje, realmente, a arquitetura transformou a minha vida, né? Eu fui bolsista na faculdade, a gente teve muita dificuldade financeira e como eu consegui transformar a minha vida através da arquitetura, hoje eu mostro para os outros arquitetos que eles também podem se estruturar. Com certeza. Né? Então, essa é a diferença. Com certeza. Mas muito obrigada pelas dicas aqui, né? E pela tua presença também. Valeu, viu? E na verdade a gente continua, né, falando de Simoneto, claro, lá com o João agora, né? Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de imóveis planejados, com um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em imóveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Projetos sempre lindos, né? Bom, o Dr. Gilberto Laorgue Nunes hoje não está aqui com a gente, mas é claro que mandou um assunto, um tema sempre muito relevante. Bom dia, Dr. Gilberto. Oi, Regina, bom dia. Hoje nós vamos falar de um tratamento que também tem revolucionado as possibilidades de abordagem de pacientes com doenças nas válvulas cardíacas, que é o implante por catéter de válvula aórtica naqueles pacientes portadores de estenose dessa válvula. É uma válvula que conecta o ventrículo esquerdo, que é a cavidade do coração que recebe o sangue oxigenado que vem dos pulmões e bombeia esse sangue para a grande artéria do nosso corpo, que é a artéria aorta. Em condições normais, existe uma ampla abertura dessa válvula, que normalmente é formada por 3 folhetos. Então, numa válvula normal, existe uma grande abertura que permite a livre passagem de sangue para a artéria aorta. Em alguns pacientes, pode acontecer um processo degenerativo dessa válvula aórtica. Geralmente, isso acontece após a 6ª ou 7ª décadas de vida, em que há um progressivo estreitamento da área de abertura devido a uma fusão dessas comissuras, que são esses recessos que separam um folheto do outro, seguido da deposição de uma grande quantidade de cálcio e, consequentemente, uma reação inflamatória que leva à fibrose e ao gradual diminuição da área de abertura dessa válvula. Em muitos casos, né, nas fases iniciais, os pacientes não sentem praticamente nada, mas essa é uma doença evolutiva com que faz que, a partir do momento que a área da válvula seja reduzida de maneira significativa, começam a surgir sintomas, como a insuficiência cardíaca, ou seja, a falta de ar ou cansaço, inicialmente aos grandes esforços e que posteriormente vai sendo progressiva. Alguns pacientes podem apresentar uma dor no peito muito semelhante à dor de angina e, em casos mais graves, em que o estreitamento da válvula aórtica é muito grande, esses pacientes podem apresentar desmaio, ou seja, síncope e, eventualmente, até experimentar morte súbita. No tratamento por catéter,
nós fazemos um procedimento que é chamado de minimamente invasível, porque não envolve anestesia geral nem intubação do paciente com ventilação artificial dos pulmões. Ele envolve apenas uma sedação e uma anestesia local na virilha, por onde nós puncionamos uma artéria calibrosa, a artéria femoral, e através delas progredimos os catéteres até o nível da válvula aórtica. Então, inicialmente, em alguns casos, a gente faz uma pré-dilatação dessa válvula, ou seja, uma dilatação com um catéter balão para permitir a passagem mais facilitada das próteses que nós vamos implantar em seguida. E, na sequência, a gente seleciona o melhor tipo de prótese, dependendo da anatomia do paciente. No exemplo que eu vou mostrar agora, nós estamos utilizando uma prótese que vem montada num catéter balão, que é insuflado a nível da válvula aórtica, liberando a válvula artificial por dentro da válvula do paciente e permitindo, então, a normalização do fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Um segundo tipo de prótese que nós temos utilizado também de rotina é uma prótese que tem um mecanismo de liberação diferente. Ela não vem montada num catéter balão, mas ela vem comprimida dentro de um catéter que, quando recuado, faz com que essa válvula seja liberada. Então, é esse exemplo que eu estou mostrando aqui. A gente recua o catéter e aí a válvula é liberada e permite, de novo, a normalização do fluxo para a artéria aorta. No final do procedimento, a gente faz uma sutura interna no local das punções na região da virilha e o paciente acorda imediatamente após o procedimento, de maneira que o tempo de internação médio nos procedimentos de implante por catéter de válvula aórtica hoje em dia situa-se em torno de 2 a 3 dias. Então, com esse tratamento, nós temos a possibilidade hoje em dia de tratar uma gama enorme de pacientes portadores da estenose da válvula aórtica. Então, de modo geral, pacientes com idade acima de 70 anos e que tenham estenose importante da válvula aórtica, na maioria dos casos, o procedimento de eleição é o implante por catéter dessa válvula e não mais a cirurgia de peito aberto. Então, a cirurgia convencional, em que precisa se abrir o peito, parar o coração e trocar a válvula, ela tem sido reservada para pacientes jovens, nos quais, ao invés de se colocar uma prótese biológica, vai se utilizar uma prótese metálica, mas nesses casos é necessário o uso de anticoagulante. Então, nesses pacientes, hoje em dia, praticamente é a situação na qual a cirurgia ainda permanece como a primeira opção. Com o avanço tecnológico dessas válvulas implantadas por catéter, é possível que nos próximos anos a gente consiga avançar nas indicações e também poder tratar com segurança, e mais importante que isso, com durabilidade semelhante à cirurgia, mesmo pacientes com idade inferior a 70 anos. Então, é uma revolução. Isso tem proporcionado que a gente consiga tratar os pacientes com menos risco de complicação, com recuperação mais rápida e um retorno às atividades normais num tempo muito inferior ao que se obtém quando o paciente precisa fazer cirurgia convencional. Obrigada, doutor Gilberto. Vamos agora para um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre, e na Rua Liberdade 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e hoje com mais uma novidade aqui. Temos Juliana Viegas,
que é a nova colunista aqui do Band Mulher. Você sabe aí de casa o quanto a gente gosta de trazer informações para vocês, informações variadas, né? Principalmente de saúde. E a Juliana é biopatologista, geneticista, nutricionista, fala também de exames de DNA, carência, sensibilidade. Com o tempo, nós vamos falar de um pouco de cada coisa. Hoje, ela quer falar sobre desbiose intestinal, que, aliás, é um assunto que vem muito em voga, né, Juliana? Que as pessoas estão comentando muito. Vamos começar, então, explicando o que é, e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, quero agradecer, então, de poder participar, né, juntamente com essa equipe. Estou muito feliz dessa nova jornada. Mas, então, decidi falar sobre esse assunto porque a desbiose intestinal ela está ficando muito em alta, né? Estão fazendo muitos estudos em relação a esses micro-organismos que moram no nosso intestino e têm de uma importância exuberante, né? Que as pessoas nem se ligam nisso, né? Exatamente. Tá, e o que seria exatamente a desbiose intestinal, só para a gente explicar? Ok. No intestino residem várias bactérias patogênicas e benéficas, assim como fungos, micro-organismos. E quando estamos em equilíbrio, ou seja, essas bactérias benéficas estão com o mesmo nível, né, de bactérias patogênicas, nós estamos em eubiose, ou seja, a gente consegue absorver nutrientes dos alimentos, né, conseguimos fazer neurotransmissores, absorver vitaminas. Quando as bactérias patogênicas estão em maior número, nós estamos em disbiose. E por que eu gostaria de falar sobre isso hoje? Em função do nosso inverno, né, Regina? A gente sabe que essa época do ano, que tem de criança com alergias respiratórias, pessoas com gripes, esse frio que tem feito, né? E que inverno, já ia dizer, um inverno que a gente não via rigoroso. há algum tempo, né? Exatamente. E o que eu gostaria então de falar sobre isso? É que no nosso intestino delgado, nós temos 80% da produção da nossa imunidade, em função dessas bactérias. Então, se a gente tem bactérias mais benéficas no intestino, a gente vai ter uma imunidade maior. Você sabe que no intestino nós temos células de Panet, que essas células elas identificam o antígeno, miram e atiram. E essas células elas são reguladas pela vitamina D. Como no inverno nós não temos tanto sol, geralmente a nossa vitamina D baixa, baixando também a imunidade. Agora, se você não tem um intestino saudável, isso aumenta, né, a probabilidade de você ficar doente. E tem algumas causas, assim, para essa desbiose acontecer? Olha, primeiramente é a questão de alimentos que aumentam a produção dessas bactérias patogênicas e fungos. Por exemplo, o açúcar. O açúcar é o grande vilão. O velho bom docinho. Exatamente. O açúcar, ele é o principal alimento de fungos. Então, aquelas pessoas que estão sempre com candidíase, sabe, e sempre doentes, você vai olhar a alimentação delas. E também não só isso, é em relação a esses alimentos ultraprocessados e os alimentos modificados geneticamente. E assim, sintomas, a gente tem como saber, por exemplo, se o nosso organismo está, é bem isso, se está em desbiose ou não? Tá. Bom, a característica mais direta é a questão do funcionamento intestinal. Então, se a pessoa ela tem uma constipação ou diarreias ou a síndrome do intestino irritável, é melhor dar uma olhadinha, né, para ver se tem desbiose ou não. Ou seja, não está normal, não está normal o funcionamento, já dá uma olhada. E também verificar a questão da saúde. Aquela pessoa que está sempre doente, sabe? Sempre tomando antibiótico, sempre mal, vamos olhar o intestino para ver como ele está. Ou seja, tem tratamento, mas tem que ir lá olhar, né? Já Exatamente. Desconfiou, vai lá. Juliana, muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Sábado que vem tem mais e a gente vai trazendo muitas informações sempre aqui. Muito obrigada. Para todo mundo, né? Obrigada. Com certeza. Valeu mesmo, viu? Bom, essa semana, gente, eu dei uma entrevista, sim, para Norma. Não sei se vocês conhecem a Norma da CG Home Care, mas se não conhecem, vão conhecer agora, nesse momento.
Meu povo, hoje estou aqui com uma diva do jornalismo. A querida Regina Lima, a qual sou fã e me inspiro. Como você está, querida Regina? Olha, Norma, eu fico muito feliz de conversar contigo, porque eu também sou muito tua fã. E, na verdade, a ACG Home Care já está comigo há 3 anos, mas eu vou te dizer uma coisa, parece que é muito mais tempo, viu? Porque eu já sei tudo de Home Care, principalmente de ACG, e principalmente dessa importância, né, do Home Care na vida dos doentes, enfim, de quem precisa, né, de um tratamento melhor em casa. Verdade, Regina. E como você definiria os pontos mais importantes do Home Care? Olha, o Home Care, na verdade, é toda a atenção e carinho que um doente ou uma pessoa que está em tratamento precisa dentro da sua casa, né? Além de todo aquele cuidado de uma equipe multidisciplinar, né? Que cuida de alimentação, que cuida de fisioterapia, que cuida de tudo que realmente a pessoa precisa, né? Então, para mim, eu acho essencial. Perfeito, Regina. É essencial mesmo. E como você vê a importância do Home Care para o sistema de saúde brasileiro? Nossa, é muito importante, né, Norma? Com certeza, porque a gente ouve tanto falar em superlotação de hospitais, e aí o Home Care faz justamente isso, ele alivia esse atendimento, essa procura grande pelo hospital, e trata, claro, o doente, né, com tudo que ele merece, com todo tipo de atendimento, e é bem isso, quer dizer, a gente tem que dar graças a Deus que existe o Home Care. Regina querida, muito obrigada por estar na minha estreia e saiba que te amo demais. Claro que eu vou aproveitar, então, para pedir para as pessoas seguirem aqui o Normalizando com a Norma. Eu fiz a estreia, agora eu quero ver quem vai ser o próximo. ACG Home Care, 25 anos. Querida, adoro a Norma. Bom, gente, hoje estou recebendo aqui o Dr. Anderson Reinstein, que, claro, é dentista, né? Mas vem falar principalmente dessa questão da odontologia estética, que é o que todo mundo hoje quer saber, né, Anderson? Verdade. Seja bem-vindo, bom dia aqui. Um prazer sempre estar aqui contigo. Ao Band Mulher. E, na verdade, a gente vai começar com esses principais tópicos aí e dúvidas, né? Com relação às tais das lentes, né? Sim. Porque tem vários, para começar... É porcelana, é resina, quer dizer, tem mais de um material, né, Anderson? Uma das grandes dúvidas e discussão tanto dos pacientes quanto dos profissionais é cerâmica, resina, qual que é melhor, qual é melhor fazer. Então, na verdade, quando a gente avalia um material em si, a porcelana sempre vai ser superior, que é a resina. Mas a resina pode sim funcionar muito bem para casos mais leves, né, pacientes jovens, onde a gente não precisa fazer uma transformação muito grande de sorriso, a gente pode usar a resina de forma... com pequenas adições do material. Quando a gente precisa de uma transformação maior, a cerâmica funciona muito bem. E tem pessoas, por exemplo, que têm mais tendência a usar, que precisa, dá preferência para esse material, por isso e por isso, ou não? É isso, eu acho assim, pacientes mais jovens, onde a gente, para evitar de estar mexendo demais no dente, então a gente pode ir na resina, por exemplo. Tem uma indicação melhor. O paciente já adulto, quando a gente precisa realmente fazer assim, uma modificação maior, a gente usa muito a cerâmica. E tem uma dúvida que as pessoas sempre, eu ouço demais isso, a questão do desgaste. Porque depois veio a informação, mas não é simplesmente colocar, precisa desgastar os dentes antes. Isso é verdade? Esse é um dos grandes medos dos pacientes, né? E na verdade, há muitos anos atrás, quando a gente viu muitos profissionais começando a fazer e muitas vezes não realizando da forma correta, havia desgastes muito grandes. Então, quando a gente fala de lentes, o preparo dentário sempre é muito leve, muito conservador, de poucos milímetros, somente para o encaixe das lentes. Então, normalmente no consultório, quando a gente prepara os dentes e mostra para os pacientes depois, é como se a gente nem tivesse mexido. É 0,2, 0,3, só para ter o encaixe da lente. Tem casos que a gente nem precisa fazer esse preparo, quando a gente consegue só trabalhar de forma aditiva, então a gente não faz preparo nenhum nos dentes. E a gente fica com muita dúvida também com relação à durabilidade disso. Sim. E se a gente tem que cuidar essas lentes ou não, o que tem que... Mais uma vez a gente fala dos materiais, a cerâmica, a porcelana dura 15, 20 anos ou mais, né? A resina ela tem uma limitação maior de durabilidade. Pode durar 3, 4, 5, 6 anos, só que ela exige um cuidado muito maior de revisões para repolimento do material. A cerâmica, claro, a gente sempre precisa fazer revisões, mas a cerâmica é um material vítreo, que ela não envelhece. Então, eu sou um apaixonado pela cerâmica, sempre que posso eu trabalho com cerâmica, né? Isso dá para dizer que é uma moda, é uma tendência ou não? Quer dizer, as pessoas, na verdade, tem gente que precisa mesmo, né,
dessa mudança? Eu acho que esse tratamento teve um boom muito grande devido às redes sociais. Há uns 10 anos atrás foi um boom muito grande, né? E parece que depois disso ficou uma impressão que era moda. E na verdade não é moda, é um tratamento sério que as pessoas precisam. Eu atendo muitos pacientes que chegam com desconfortos estéticos dentários muito grandes, que isso aí também interfere diretamente na estética da face. Então, realmente é um tratamento bem sério, né? Mas isso também a gente tem que avaliar, né? Sim. Essa questão da cor, que também depois a pessoa às vezes acha, ai, ficou muito branco e tal. E também com relação ao rosto mesmo, né? A questão da coloração, a gente tem que procurar trabalhar com cores naturais, né? Tem paciente que às vezes quer um pouquinho mais claro ou não. Mas a gente sempre tenta trabalhar dentro de cores naturais. A gente já viu muitos casos por aí de um branco muito forte, não fica legal. Né? Acaba enjoando, né? Acaba, e fica meio... fica artificial, né? Então a gente cuida muito dessa parte da cor. E com relação à estética da face, ele é um tratamento como é dentário. Eu também gosto de botar muito antes e depois de rosto, porque muda o rosto da pessoa, esse tipo de tratamento. Muda, né? E às vezes a pessoa está precisando mesmo, até por uma questão de autoestima, ela não sabe nem o que está errado. Perfeito. Mas ela não gosta daquele sorriso. Até a gente sempre se fala muito do Pitangui, que era um cirurgião plástico famosíssimo, e ele sempre falava, olha, não adianta eu mexer no teu rosto antes de tu deixar os dentes bonitos, porque não vai ficar legal. Então, realmente, eu falo muito sobre isso, como a estética dos dentes interfere na face também. E na verdade, o planejamento digital também ajuda bastante nisso, né? Já tem hoje em dia planejamentos que a gente faz no consultório de forma digital, já consegue mostrar para o paciente na hora, e também tem um planejamento 3D no laboratório. Né? Então a gente usa toda essa tecnologia para deixar praticamente o sorriso perfeito mesmo, né? Mas é isso, né, Anderson? E aliás eu quero aqui fazer a defesa do Anderson, que também é meu dentista, na verdade, e que respeita muito isso nas pessoas, porque às vezes a pessoa diz assim, mas eu não quero fazer isso, eu não quero mudar o meu dente é pequenininho, por exemplo, eu sempre digo isso para ele, sempre foi, não quero mudar. E é isso, o dentista também é isso. Obrigada. Sim, tem que saber a hora de não intervir também, né? Exato. Obrigada, viu, Anderson, por ter vindo aqui hoje. Obrigado. E a gente vai para mais um breve intervalo comercial, com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas, os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. De volta com Band Mulher, e hoje temos aqui um novo parceiro, que é o Dani Killing. Tudo bem, Dani? Tudo bom. O Dani é da estética Trend Hair, que vem atendendo todas as repórteres, apresentadoras aqui da Band, inclusive eu, cabelinho. Olha como tá diferente hoje, bonito. Foi Dani que fez, né? Dani que escovou. Mas o nosso assunto aqui, hoje, é para falar de cabelo, de fio, né? E, aliás, vou dizer para vocês que inverno também, às vezes, maltrata. A gente pensa que só no verão, né, Dani? Mas inverno muda também essa questão do fio. E aí, o que tem vários tratamentos que a gente pode fazer aí. Vamos começar falando, né? O inverno, ele acaba danificando um pouco mais o cabelo em questão de muito calor. Muita água quente, muito secador. É verdade. Então a gente precisa de um cuidado a mais. E a gente não se dá conta. Bom, existem aí sim hidratação, que a gente fala bastante, nutrição e reconstrução. Quer dizer, são tratamentos diferentes que dependendo do fio. Mas vamos explicar um pouquinho o que é cada um? Claro. Então, nesses 3 tratamentos entra a hidratação, que é para repor mais água, repor um pouco da umidade que o cabelo vai perdendo conforme a gente vai... Ó, a gente está até mostrando já umas fotos aí. Isso, são cabelos que são um pouquinho mais porosos, que tem uma cutícula mais aberta. Isso acaba dando aquele aspecto mais frisado. Então a gente vem com a hidratação para repor um pouco de água. Já a nutrição a gente repõe lipídios, que são gorduras naturais que o nosso cabelo tem por dentro. Então a gente faz a nutrição, deixa o cabelo um pouco mais maleável, mais brilhoso, devolve essa sedosidade. Dá pra ver a diferença ali. Muita Nossa. diferença. Ali foi esse tratamento. E a reconstrução? A reconstrução, ela entra quando a gente passa por um processo químico. Então, onde a gente faz uma progressiva, uma mesh, uma alteração de cor. Aí a gente faz a reconstrução, que ela é para devolver mais queratina para o fio. Sim, quer dizer, quem vai fazer isso já sabe que tem que fazer essa reconstrução. Sempre. Né? É importantíssimo ser feita a reconstrução. Que é a gente que sabe. E ali eu vi uma escova cheia de cabelo, olha ali, ó. Me lembrei também da questão da queda de cabelo, né? Esse ano, durante o inverno, é mais fácil cair cabelo ou não?
porque a água quente, ela acaba interferindo na própria produção de gordura do couro cabeludo. Então, ali ela acaba danificando o manto hidrolipídico, e isso faz com que o cabelo fique mais fraco, mais ressecado, e isso, na hora do desembaraço com a escova, acaba arrebentando a fibra capilar. O produto também é muito importante, né? Muito. Que a gente use, por exemplo, faça tratamentos em casa também, muitas vezes, até para quando chegar no salão, o cabelo, né, já está mais preparado. Exatamente. Então, produtos sempre tentar manter uma linha de tratamento de home care, de cuidados em casa, específica para o seu tipo de fio de cabelo. A gente, isso que eu ia te perguntar, porque na verdade o cabeleireiro, claro, vai te dizer qual é o teu fio e o que tu tem que usar, né, melhor. Mas a gente tem que evitar o que, por exemplo? Que tipo de produto a gente precisa evitar para os cabelos? Cabelos que são mais... que tem um pouquinho de alteração de cor, a gente tem que evitar produtos muito coloridos, produtos muito oleosos, muito pesados, acabam acumulando. Então a gente tem que manter sempre um produto para limpar e um produto para tratar. Esse é o fundamental. Então, fugir um pouco de produtos com muita queratina, porque queratina em excesso enrijece o fio, e a gente acaba botando todo o tratamento fora. E a nutrição também, na verdade, às vezes a gente escolhe um produto porque ele é um produto nutritivo ali para o cabelo, para o fio, mas o que acontece? Também não dá para usar sempre, né? Não. Começa a pesar o fio. Começa a pesar o fio porque ele é para devolver gordura. Então, quando a gente usa em excesso, essa gordura acumula no fio, a gente não retira esse excesso e acaba deixando ele extremamente pesado. Mais uma dúvida que as pessoas têm, né? A questão da lavagem. Eu tenho que lavar o cabelo todo dia? Eu posso lavar, se eu tenho cor, por exemplo, dia sim, dia não? Qual é a frequência? O bom, assim, a gente não tem um recomendado certo. A gente varia muito de organismo para organismo. O bom seria uma vez por dia. Uma vez a cada 2 dias, dependendo se o teu couro cabeludo é muito seco. Então, o certo seria limpar e tratar. Tá. Mas o importante é a limpeza do fio, é tirar esse excesso de oleosidade, de poeira, de coisas que a gente vai pegando durante o dia na atmosfera, fumaça. Tá bem, a gente tem que agradecer então a Estética Trend Hair aqui, que eventualmente vai estar trazendo assuntos bacanas aqui pra gente sobre cabelo. Obrigada pela presença, viu, Dani? Valeu mesmo. Gente, hoje a advogada a doutora Virgínia Lobato Flores repercute a polêmica da guarda do filho da cantora Marília Mendonça, tão falada, né, nas últimas semanas. Oi, Virgínia. Oi, Regina. Bom dia, um ótimo dia para o pessoal de casa também. Nas últimas semanas, muito se falou sobre a guarda do filho da Marília Mendonça e o cantor Murilo Huff, em razão de uma disputa judicial entre a avó materna e o genitor. Muita gente palpitando, mas algumas confundindo juridicamente, né, os conceitos de guarda que são defendidos e implementados pelo nosso Código Civil. Vamos começar entendendo, afinal, o que é a guarda. A guarda ela pode ser entendida como a responsabilização dos pais em relação aos seus filhos até que eles completem, né, os 18 anos de idade, que é a sua maioridade. O guardião, que é a pessoa que detém a guarda, possui direitos e deveres que decorrem da sua função na criação daquela criança e adolescente. Isso não significa que o outro, que não detém a guarda, não tenha também responsabilidades. Mas perante a todos, o responsável legal é aquele que detém a guarda. O artigo 1583 do nosso Código Civil disciplina que a guarda será unilateral ou compartilhada. Essas são as duas formas, então, de fixação da guarda prevista na nossa legislação. A unilateral é quando apenas um dos pais será responsável pela criança, né, e o outro genitor passa a ter direitos de conviver, que são as visitas. E ele também tem direito, sim, de supervisionar a questão da educação e o desenvolvimento do filho. Já na guarda compartilhada, é aquela que é exercida conjuntamente pelos pais, de forma que eles compartilhem o exercício e as funções. Essa é a regra geral estabelecida aqui pelo nosso Código Civil. Mas guarda compartilhada não significa compartilhar de igual tempo, né? É muito comum que se passe mais tempo com um dos pais e aquele ali vai ter a sua residência fixada em favor do menor.
que é diferente do que acontece na guarda alternada, onde eu tenho uma distribuição de tempo igual entre os genitores. Por exemplo, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Ou quando às vezes reside em locais mais distantes, um mês com um mês com outro. E por fim, é ainda uma novidade que se chama guarda nidal. É onde a criança ela permanece na residência, em regra aquela onde o casal já vivia, né? E quem reveza a entrada e a saída são os pais, evitando que a criança tenha que se deslocar com muita frequência. Essas últimas duas, a guarda alternada e a guarda nidal, não estão previstas no nosso ordenamento jurídico, mas têm sido aplicadas em alguns casos que a gente chama que são as jurisprudências. Fato é que o mais importante é pensar no bem-estar. O bem-estar é a prioridade do menor de idade e neste ponto deverá ser considerado para a fixação da guarda. Gostou dessa informação? Aqui no Banho de Mulher com a Regina Lima eu trago sempre as informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Valeu, Virgínia, obrigada. Assunto realmente que está muito em alta, né? Já está aqui comigo ela, que vocês conhecem muito bem, doutora Stephanie Seolin, dermatologista. E hoje nós vamos falar de uma coisa que também as pessoas... como mudou isso? Esses dias a gente comentava, porque antigamente, na época da nossa mãe, da nossa avó, sobrancelha era aquela... As pessoas tiravam bem tudo, fininha, né, Stephanie? E ficava bem fininha. E cílios também as pessoas não se preocupavam. Hoje, cílios e sobrancelhas parecem assim que fazem... Deus o livre se ficar... Faz parte... como é que a gente diz a moldura? Isso que eu queria dizer, moldura do rosto. Faz muita diferença, né? Realmente moldura o rosto. Essa mudança da sobrancelha é uma coisa de tempos em tempos vai mudando. Então teve uma moda que era toda penteadinha, assim, bem... aberta. Depois fica mais fechadinha. Hoje em dia tá muito mais natural, né? Graças a Deus a estética está voltando a olhar para o natural. Exatamente. Mas aí tem muitas pessoas que têm perda de pelinhos na sobrancelha por já ter feito a remoção muito fininha em algum momento, ou por algumas doenças, existem até algumas alopecias de couro cabeludo que também podem afetar a sobrancelha e causar a perda dos pelinhos na sobrancelha. Dos cílios também, né? Dos cílios também. E eu fiz esses dias uma caixinha de perguntas e teve bastante repercussão, até tu que sugeriu trazer esse tema. Quando eu vi que estava todo mundo perguntando. Isso, porque sim, nós temos alguns tratamentos, alguns produtos tópicos que a gente pode usar na sobrancelha e também na região da implantação ciliar, nos cílios, que podem incentivar, ajudar essa repilação, voltar a ter pelinhos. Claro que não são todos os casos que vão responder, a resposta a esse tipo de tratamento vai depender de cada pessoa, de quanto tempo perdeu aquele fio, se o folículo está viável ou não, mas é importante saber e comentar que existe sim alguns tratamentos que podem ser tentados para melhorar a repilação, né, para ter mais pelinho. Mas seria mais interessante que a pessoa buscasse um dermatologista, por exemplo, primeiro, para saber exatamente o que, né? Com certeza, porque no caso das alopecias, que são fibrosantes, muitas vezes não vai responder o tratamento. Mas hoje já se tem para a sobrancelha, por exemplo, o implante de pelinhos na sobrancelha. Assim como tem o implante capilar, já se faz para a sobrancelha, com micropunch. Então, já temos algumas tecnologias também que fazem a promoção dessa repilação. Então, existem tratamentos. E para a mulher, principalmente, isso faz toda a diferença, porque não é uma queixa masculina a questão dos cílios e da sobrancelha, mas para a mulher faz diferença. Então, dá sim para buscar isso. E aí eu acho importante também comentar sobre o uso dos cílios, dos alongamentos de cílios, porque isso faz com que muitas vezes as pessoas percam os seus fios naturais. Isso eu ia te perguntar, se isso acontecia. Quer dizer, muitas vezes a pessoa faz esse procedimento e depois ela pode perder ainda o que ela tinha que já pode perder, principalmente quando os cílios que são colocados são muito pesados, muito maiores, porque tem que entender que aquela pessoa que tem pouquinho pelo na região ciliar, que tem um pelo muito fininho, que tem a pele fininha, não vai sustentar, porque os cílios os alongamentos são colinhas que são colocadas com fios ali, mas a sustentação vem dos cílios que ela já tem. Então
às vezes, vai arrancando e chega um momento que não tem mais onde colocar esses cílios implantados. E aí dá um desespero. Eu já atendi muitas pacientes assim, que não tem mais como colocar, elas se veem sem a possibilidade de pintar os próprios cílios, porque estão muito ralos, praticamente inexistentes. Então, dá sim para procurar atendimento, procurar uma dermatologista que faça uma consulta, né, vai indicar o tratamento correto para tentar essa repilação e tomar cuidado com esses alongamentos. E tem pessoas que nem precisam, né? Na verdade, fazem por pura estética, pura vaidade e podem acabar depois perdendo, sim, né? Sim, podem. Por isso eu recomendo mais ainda o uso do cílio postiço mesmo. Porque aí coloca eventualmente num evento, mas todos os dias tem que ser colocado, se for usado, de forma mais natural, com pelinhos mais naturais, não tão pesados, não tão cheios, para ter menos cola e arrancar menos os pelinhos próprios da pessoa. E outro cuidado é os primeiros sinais de alguma irritação nas pálpebras, também procurar atendimento, porque já teve casos em consultório de uma alergia tão grande à cola que inflamou toda a parte ali da implantação ciliar, então pode gerar até problema visual, né? Porque pode causar uma conjuntivite alérgica ali muito intensa. Então, a gente indica que as pessoas tenham bastante cuidado com esse tipo de procedimento nessa região que é tão sensível. Procurar os profissionais certos, gente, antes de fazer tudo. Obrigada, Stephanie. Valeu, tá? Sábado que vem tem mais, você já sabe. O Band Mulher desse sábado fica por aqui. O Band Mulher tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio, Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas, nos ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Ó, bom sábado, bom fim de semana, até mais.